Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Joyce, nós já nos conhecemos de outras aulas. Nós vamos ter hoje mais uma videoaula de língua portuguesa. E o assunto de hoje é muito interessante, certo? Nós vamos falar da contribuição de povos africanos para a língua portuguesa. Sim, nós já estudamos, né? Vocês têm aí aulas de história, geografia, há muitos anos sabem que quando os africanos vieram aqui para o Brasil trabalhar como escravos, trazidos pelos portugueses, eles contribuíram na formação da nossa cultura. Eles contribuíram para os nossos costumes, eles contribuíram com a culinária, né, com a religião, mas eles também trouxeram novas palavras. Eles não contribuíram só para a formação da nossa cultura, mas também para a formação da língua portuguesa falada no Brasil. É exatamente isso, então, que nós vamos tratar na aula de hoje, certo? Para esquentar, então, vamos lá. Aqui tem uma música que se chama Fazendo as Malas e é do Martinho da Vila. Ô mulher, vem fazer as malas, é preciso caminhar para outras bandas do mundo, lá para as terras de além-mar. Então eles vão viajar, vem fazer as malas para ir lá para as terras de além-mar, para outro continente. Cantar, sorrir, curtir, amar e desanuviar. Iremos em busca da paz. Nossos corações precisam de mais, então precisam muito de paz. A caminhada vai ser legal, vamos fazer amor lá em praia. E nas praias da Ilha do Sal, depois do Mar de Madeira, vamos voar para Guiné, pegar um sol nos Açores, Príncipe São Tomé. É bom dançar uma arrebenta em Maputo e em Luanda um samba daquele país. Depois de um fado em Portugal, vamos para Goa e Macau e voltar bem feliz, certo? Então, ele vai falar que vai para outros lugares, né? Dançar outros estilos musicais. Ele fala então que vai para a África, né, para países da África, que ele vai para Portugal, né, lá dançar no fado, e depois Goa e Macau, que fica exatamente na Ásia. E o que será que esses lugares que ele está comentando, que aparecem na música, têm em comum? O que vocês acham que há em comum? Por que será que ele escolheu esses lugares? Tem uma coisa interessante, é que todos eles são países lusófonos. Lusófonos? O que é isso, professora? O que é luso? Vocês já viram um time de futebol, né, a portuguesa? Ela, todo mundo fala, a lusa. Lusófonos vem de português, portugueses. Então, países lusófonos são países que falam a língua portuguesa. Já vimos em outra aula também que nós não somos o único país colonizado por Portugal e que foi obrigado a falar a língua portuguesa. Outros países também, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste, né? São países aí lusófonos. Existem outros lugares no mundo que falam a língua portuguesa, certo? Contribuição africana para a língua portuguesa do Brasil. Como nós já dissemos, os negros foram trazidos lá da África para o Brasil para trabalharem, né, para serem mão de obra, eles eram escravos. Só que, mesmo sendo escravos, eles foram tendo contato com a língua portuguesa e aprendendo a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa era a segunda língua deles. Eles falavam um pouco da língua da região de onde eles vieram. Então, dependendo do lugar, qual língua que eles falavam? Eles falavam o Nagô, o Yorubá ou o Quimbundo. Tá? Eram três línguas que eram faladas pelos negros aqui no Brasil. E parte, então, dessas palavras, né, da linguagem deles, influenciaram a nossa língua também. Então, muitas das palavras que nós usamos hoje, que a gente nem imagina, mas tiveram a sua origem nestas três línguas aqui, faladas pelos africanos. Entenderam? Bem, a primeira contribuição da qual nós vamos falar é a contribuição do léxico. O que é léxico? Léxico é igual a vocabulário. Então, um vocabulário, né, das nossas palavras do nosso dia a dia que estão lá no dicionário, muitas dessas palavras são originadas das línguas africanas. Muitas das palavras que nós, né, usamos ou que damos para nomes de coisas, de lugares, de roupas, de animais, tiveram origem então nessas línguas africanas. Vamos estudar um pouquinho então quais palavras seriam essas?
Na culinária, gente. Então, a culinária, principalmente aí, vamos pensar que no começo da colonização vinha muito negro para trabalhar ali na região da Bahia, que era a capital do Brasil, né? Salvador era a capital a princípio. Então, lá no Nordeste, onde tinha tantas usinas de cana-de-açúcar, eles vieram para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. E por isso que a culinária de lá, tanto o jeito de fazer as comidas tiveram uma influência africana, como também o nome das comidas. Então, abará, acarajé, angu, né? São palavras aí, não só as comidas, como o nome das comidas também tem essa origem africana. A cachaça, que para nós já é um pouco mais comum, né? Farofa, que aqui nós também temos, a muqueca, o quingombô, né? O quingombô já é uma palavra que para a gente não é familiar. Né? E o vatapá. Então são todas comidas aí que tiveram essa grande influência africana e também o nome que foi dado para elas, no caso, para as comidas, é africano. A nossa fauna, então. Então, os animais, muitos dos nomes dados para os animais que haviam aqui foram copiados, né, influenciados aí pelas línguas africanas. Então, por exemplo, o calango, né? Camundongo, o nome do ratinho, calango é um lagarto, e nhoca, um nome super comum, chimpanzé também super comum, são nomes africanos. Da flora. Então, na flora também, nome para plantas, nomes para vegetais, nomes é, de árvores, tá? O giló, o dendê, que pode ser tanto o fruto quanto a palmeira, que dá o dendê, né? A gente tem o óleo de dendê, que é feito justamente desse material. O quiabo, que também é muito comum na nossa região, tanto o giló quanto o quiabo, aqui são muito comuns. Nós achamos tranquilamente no supermercado. E na música, eles trouxeram alguns ritmos musicais, né? O samba, por exemplo, foi influenciado, veio de uma influência africana. E a capoeira também, que é tipo uma dança, um jogo, ela também tem uma origem africana. E instrumentos usados, né, para esses, ou esporte, ou música, que são acompanhados, o esporte no caso da capoeira, aí como o berimbau, também, tanto o instrumento africano quanto a palavra é africana, tá? Samba, zabumba também, uma espécie de sanfona, assim, um instrumento musical, batucar, bater, né? A palavra batucar é africana. Então nota que junto com a música, uns instrumentos, palavras relacionadas a essas músicas também são de origem africana. Religião. Então eles também tinham uma religião deles. E aí várias palavras que são usadas, né, como axé, candomblé, orixá, oxalá, são de origem africana. E a gente tem algumas religiões no Brasil que têm essas matizes africanas, né? Eu tenho vários, como o candomblé, por exemplo, uma religião que foi influenciada, trazida pelos negros da África. Então, várias religiões no Brasil também têm essa matiz, também tem essa origem africana. Quanto às vestimentas, então, muitas palavras relacionadas a vestimentas também têm essa origem africana, um abadá. Então, abadá é muito comum hein, como uma túnica, uma blusa, é muito usado em carnaval, por exemplo, blocos, eles usam o mesmo, como se fosse um uniforme, uma camiseta, para marcar aquele bloco de carnaval. Então, esse abadá aí é africano. Canga, que é usada como saída de praia, um tecido que se amarra, que as mulheres usam. Sunga, que os homens usam também para ir para a água, né, para a piscina. Tanga no estilo de como se fosse um tapa-sexo, né, como se fosse o que muitos negros usavam, por exemplo, para trabalhar. Às vezes eles quase não usavam roupas, usavam tipo uma espécie de tapa-sexo. Ou muitos índios também, muitas tribos indígenas usavam um tipo de tanga, tá? Além dessas, nós temos muitas, mas muitas palavras mesmo que fazem parte do nosso dia a dia e que vieram então de línguas africanas, como bagunça, né, a desordem, banzé, beleléu, sumir, biboca, um lugar estranho, distante, né, longe, bunda mole, né, é bunda mole, no sentido de uma expressão ele é mole, né, não dá conta de fazer alguma coisa, cachimbo, caçula, que é o irmão mais novo, cafundó, um lugar longe, capanga, capenga, que não se suporta, né? Que está faltando alguma coisa, que está falho, carimbo,
Caatinga, que é um cheiro ruim, desagradável. Dengue, o nome da doença. Fuzuê, né, que é bagunça, fungar, né, justamente puxar o ar pelo nariz. Lelé, no sentido de estar doido. Gangorra, o brinquedo, né? Moleque, olha, moleque, a palavra super usada. Lenga-lenga, parecendo que está enrolando mandinga, como se fosse uma bruxaria, uma arte, alguma coisa assim. Quilombo, senzala e titica. Titica, que é como se fosse o cocô aí de alguns animais. Então, você nota que são palavras que fazem parte da nossa cultura, do nosso dia a dia, que nós às vezes nem imaginamos que elas tiveram origem aqui, justamente não vieram de Portugal, não foram trazidas pelos portugueses junto com a língua portuguesa, mas sim trazidas pelos negros. Outras contribuições. Além da contribuição no léxico, ou seja, na origem das palavras, né, de uma palavra nova que está lá no dicionário, eu também tenho contribuições na morfologia, na sintaxe e na pronúncia. Como assim? Vamos pensar que os negros que aqui viviam, eles não eram escolarizados. Pouquíssimas pessoas tinham uma educação formal. Então, muito da nossa linguagem popular, né, da nossa linguagem informal, das pessoas que às vezes não têm tanta escolaridade, ela começou lá justamente com os negros que não tinham essa escolaridade. Então, existe uma relação, tá, da nossa linguagem popular, dessa influência, né, dos africanos. Então, quanto à morfologia, tá? O que é a morfologia? É uma área da gramática que ela vai estudar desde cada um dos pedacinhos que compõem as palavras até a classificação daquela palavra. Então, o uso de apenas duas desinências, a primeira do singular e as demais, versus as demais. Como assim? No dia a dia, na linguagem informal, né, eu tenho eu batuco, por exemplo, que eu conjugo, tem até essa terminação em o, vamos dizer, e depois as outras vão ser todas iguais. Tu, ele, nós, vós, eles, batuca. Então, batuco, batucar. Só tem duas diferenças, não é? Eu batuco, tu batucas, ele batuca, nós batucamos, vós batucais, eles batucam. Não tem uma terminação para cada uma das pessoas. É claro, né, que nós fazemos algumas adaptações no dia a dia. Né? As pessoas não falam tu e o vós, em vez de falar tu e vós, fala justamente você e vocês. Não fala nós também, está sendo trocado pelo agente. Então, vai ficar você batuca, a gente batuca, eles batuca, certo? Não vai fazer essa variação. Isso já aconteceu com o inglês, né? O inglês, assim como o nosso, que é eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem, né? O inglês tinha uma terminação diferente para cada uma das pessoas. E com o passar dos séculos, eles simplificaram isso. Então, hoje só tem duas terminações também, a maior parte dos tempos verbais. Vocês já devem ter estudado isso em inglês. Então, você tem lá uma para quase todos e outra para a terceira do singular, que é o he, o she, o it, tá? E a sintaxe, então? Ela vai estudar justamente, é uma área da gramática também, mas que ela fala aí a função que uma palavra exerce dentro da oração. Qual a relação de uma palavra com as outras palavras dentro daquela frase. Então, quando nós estudamos análise sintática, é justamente uma área da sintaxe. E uma das marcas que hoje são muito comuns na língua portuguesa, mas que também tem essa origem lá das línguas africanas, que é usar o plural apenas na primeira palavra do enunciado. A língua portuguesa é um pouquinho redundante, repetitiva. Então, os três meninos bonitos fizeram um passeio. Então, eu tenho aí várias marcações de plural. Os meninos bonitos fizeram. Tem 4 palavras além do numeral 3 que vai mostrar que é plural. Sai tudo combinando, que é a concordância nominal e verbal. Já na linguagem popular a gente vê, né, ainda que isso é muito comum, as pessoas marcarem o plural na primeira palavra só, como os berimbau quebraram. Né? Então eu só tenho a marcação de que é plural, de que é mais de um no os, o restante não. Então na língua formal, né, eu tenho os berimbaus quebraram na norma padrão, mas é muito comum nós ouvirmos também essa construção de somente uma marcação de plural, que ela é muito antiga, lá da época então que os escravos ainda viviam no Brasil, que ainda nós tínhamos escravidão na construção da língua portuguesa. Entenderam? Tranquilo? Com relação à pronúncia, como as palavras são ditas, são pronunciadas. Muitas das palavras que hoje as pessoas pronunciam de uma forma diferente da norma padrão,
elas tiveram também essa influência africana. Como menino, em vez de menino, notícia, em vez de notícia, atrás, mês, vez, né? Colocar esse i onde não tem atrás, mês e vez. Como fizeram, caíram, tocaram, em vez de fizeram, caíram e tocaram, que são verbos na terceira pessoa do plural. Mulher, fio, né? Trabalho, não colocar o LH, colocar um I mais longo nesse lugar. Os homens, arreios, no lugar de homens, arreios. Então, todas essas palavras que nós ainda ouvimos hoje tiveram essa influência africana. Vamos retomar então o que nós vimos hoje? Nós vimos então que os africanos, quando foram trazidos para o Brasil, contribuíram não apenas com a nossa cultura, como na culinária, costumes, né, religião, etc. Mas eles também contribuíram com a formação da nossa língua. Eles trouxeram palavras novas, uma outra forma de falar, tá? Então a língua portuguesa, que é falada aqui no Brasil, tem muita influência africana. Das línguas africanas que eram faladas pelos negros aqui no Brasil quando eles chegaram aqui. Essas influências elas podem se dar no léxico, tanto na culinária, na fauna, flora, música, religião, vestimentas, etc. Né? Mas também na morfologia, né? Que é a formação das palavras, na pronúncia, né? E na sintaxe, na organização das frases. Espero que vocês tenham visto quanto que essa cultura, né? Como que os africanos contribuíram com a gente, que nós consigamos agora, nesse mês da consciência negra, dar o devido valor para esses povos que foram vítimas na nossa cultura de todo um processo de escravização, mas que mesmo assim enriqueceram tanto, tanto, tanto a nossa forma de ser, a nossa cultura e também a nossa língua. Um beijo para vocês e até uma próxima aula. Tchau, tchau.